Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de marketing de posicionamento. Eu estou aqui para compartilhar com você dicas de comunicação, dicas de como escrever o seu livro, dicas de como se posicionar da forma certa e fazer a diferença. Você que é uma flecha, precisa absorver esse conhecimento, colocar em prática e começar a impactar o mundo à sua volta. Muito obrigado por você estar aqui mais um dia, em mais uma aula aqui nessa nossa sala de aula virtual de comunicação e marketing de posicionamento. Eu quero pedir, se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte agora, desde o início. Assim o YouTube vai entender que o vídeo é legal e começa a entregar para mais pessoas. E eu quero te pedir outra coisa, inscreva-se no meu canal. Venha ser meu aluno, minha aluna, aqui no meu canal, o canal Daniel Brunet, onde eu compartilho com você lições de comunicação, lições de marketing, de posicionamento, porque você é uma flecha e precisa agir como uma flecha. Você precisa se comportar, você precisa falar, você precisa apresentar as suas ideias da forma certa para que mais e mais pessoas possam ser influenciadas e conheçam a direção certa, porque você que é uma flecha tem direção e só para no alvo. Hoje eu estou trazendo mais uma aula sobre como escrever um livro e eu quero te dar 3 dicas de como escrever o seu livro. E a primeira, aliás, se você não tem o hábito de anotar o que eu falo aqui na aula, eu quero te encorajar, te incentivar a anotar. Por quê? Quando você ouve o que eu estou falando, você está aprendendo. Quando você escreve, você está repetindo o que você aprendeu. Logo, fixa na sua memória e, de fato, você aprende. Porque uma das formas mais eficientes que existe para a gente aprender algo é por meio da repetição, tá? Então, ouça, escreva e vamos em frente. A primeira dica que eu quero dar na aula de hoje é o seguinte: o seu livro, ele não precisa ser uma biografia, porque muita gente quer escrever a própria história. Muitas pessoas querem contar o que elas passaram, o que elas viveram. A minha dica para você é: faça do seu livro uma grande lição. Eu falei sobre isso no vídeo passado, da semana passada, e eu quero reforçar essa lição aqui. Faça do seu livro uma grande lição. Entregue para as pessoas algo que você aprendeu, algo que realmente faz sentido na sua vida. Tem um pensamento que é muito errado, que as pessoas pensam assim: ah, isso aqui é muito bom, eu vou deixar quando eu puder cobrar mais caro por um curso. Ah, isso aqui que eu sei é muito bom, quando eu tiver um produto de high ticket, aí eu entrego esse conteúdo. Não, você precisa entregar aquilo que você sabe, principalmente se for um livro. Coloca o seu conhecimento ali, coloca a sua lição ali, porque vai impactar as pessoas, vai fazer a diferença na vida delas e vai abrir espaço na sua cabeça para um novo aprendizado. Se você guarda uma ideia boa dentro de você, dentro da sua cabeça, ela está ocupando espaço. Então você tira aquela boa ideia, aquele ouro que você aprendeu, aquele ouro que você sabe que funciona, entrega para as pessoas no seu livro. Isso vai gerar feedback. As pessoas vão comentar, as pessoas vão te dizer o que acharam. Você vai ter uma nova ideia e aí você vai poder vender mais caro no próximo livro, no próximo curso, na sua mentoria. Agora, se você agarrar o conhecimento dentro de você e ficar só entregando mais ou menos, não vai funcionar, não vai impactar as pessoas. Quando você escreve um livro, você tem que escrever para valer. Não é só porque você teve uma vontade, não é só porque você quer ser escritor ou escritora, é porque o que você sabe pode ajudar as pessoas. Essa é a dica número 1. Entregue no seu livro aquilo que pode transformar a vida das pessoas. Não o que você acha, não o que você quer, não o que você pensa que é bonitinho ou que é legal. Quando você tem um conhecimento, uma lição, você fala: nossa, isso aqui vai ajudar alguém. É isso que você tem que escrever. É sobre isso que você tem que compartilhar. Essa é a primeira dica de hoje. A segunda é uma dúvida que você precisa solucionar. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu devo escrever o livro em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Vamos lá. Em primeira pessoa, você está escrevendo: hoje é como se fosse um diário. Hoje eu estive, hoje eu senti aquilo, hoje eu encontrei fulano. É a partir de você. Em terceira pessoa, é como se você fosse alguém que está distante, olhando a cena. E aí você fala: fulano de tal, o nome do personagem, então o seu nome.
naquele momento, ele estava pensando, o personagem principal queria fazer. São decisões que você precisa tomar. Quando você escreve na primeira pessoa, fica algo extremamente pessoal. Você tem a chance de abrir o seu coração. Quando você escreve na terceira pessoa, você pode imaginar o que os outros estão pensando ou fazendo. Isso tem muito a ver se o seu livro vai ser um relato biográfico ou se o seu livro vai ser a contação de uma história. Você pode contar, às vezes, a sua própria história como se fosse um romance, como se fosse uma história inventada. Não tem problema nenhum, é um estilo, é uma forma de se escrever. Você só precisa tomar essa decisão antes de começar, porque não dá para fazer de um jeito no meio do livro mudar. Então essa é uma decisão que você toma antes. Mais uma decisão que você toma antes. A primeira é, eu vou entregar uma lição que vai ajudar a vida das pessoas. A segunda, vou escrever em primeira pessoa ou vou escrever na terceira pessoa. Você pode contar as suas experiências das duas formas. Não tem certo, não tem errado. Aqui é uma decisão. O ponto é, começou de um jeito, vai até o final com ele. Nada de mudar no meio do caminho, porque senão vai ficar estranho, tá bom? Terceira dica, terceira decisão que você tem que tomar é sobre o livro, o nome do livro. Muitas pessoas falam, mas qual é o nome do meu livro? Eu não consigo começar porque eu não sei o nome do livro. Respira fundo, ó. Acalma o teu coração. E eu vou te dar uma dica, um conselho de quem já escreveu bastante nessa vida. Com toda a humildade, porque durante muito tempo eu atuei como repórter, né? Trabalhei como jornalista profissional, escrevi bastante todos os dias no jornal, escrevi meu livro, ajudei na produção de outros livros, né? E posso te dizer com toda a convicção, o nome do livro vai aparecer para você durante o processo de escrita. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar preocupada. Pode até ser que você hoje tenha a ideia do nome. O nome do meu livro é esse. Pode ser, tudo bem, e você começa a escrever. Mas eu te garanto que durante o processo de escrita, quando novas ideias vão surgir, quando você começar a ver a história de uma outra forma, aí um outro nome vai passar a fazer sentido. É natural. A gente chama isso de conversar com a obra, que é o livro, conversar com o livro. Você está escrevendo ele, você está colocando as suas ideias, você está organizando tudo e em determinado momento você fala, uau, está aqui, o nome do livro é esse. Às vezes pode ser a fala de um personagem, às vezes pode ser a ideia de um capítulo, que você fala, caramba, isso aqui é mais do que um capítulo, é o nome do livro. Lembre-se que o nome do livro é muito importante para atrair a atenção das pessoas. Então, se você tentar fazer algo muito filosófico, talvez não vá ter um impacto que você tanto quer. Seja direto. Vá direto ao ponto. O nome do seu livro tem que deixar claro sobre o que ele é, sobre o que ele proporciona ao leitor, sobre o que ele tem a entregar. Capricha nisso. E lembre-se também que essa é uma decisão que você não precisa tomar sozinho ou sozinha. Se você for lançar o livro para uma editora, a editora vai debater com você, vai fazer um brainstorm e vai chegar ao nome do livro. Agora, se você não tem uma editora e vai lançar de forma independente, você pode pegar algumas pessoas que você confia, que entendem, que são leitoras, que leem livros. Isso que é importante. Você não vai pegar a dica da sua avó. Porque minha avó me ama. Não, pega a dica de alguém que lê livro, que conhece do mercado, que tem a curiosidade de ler, que tem ideia sobre quais são os livros mais vendidos. Aí você junta essas pessoas e pergunta, cara, qual nome você acha que eu devo dar para o meu livro? Meu livro fala sobre isso, 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 isso. Qual é o nome que, na sua opinião, vai chamar a atenção? Ou então, quando você já tiver opções de nomes, aí você reúne esse conselho de amigos e fala, eu tenho esse nome e esse aqui. Qual você acha melhor? A sabedoria está na multidão de conselhos. Então não abra mão de ouvir pessoas que entendem tecnicamente do assunto para tomar uma decisão. Então aqui, te entreguei 3 dicas, 3 sugestões, são 3 decisões que você tem que tomar na hora de escrever o seu livro. E mais importante do que tudo isso é colocar em prática o que você está aprendendo.
se você quer de fato escrever um livro, eu vou te contar uma história agora para encaminhar para o final a nossa aula. Aliás, se você ainda não curtiu o vídeo, eu quero te pedir para você curtir agora e se inscrever no canal. Venha ser gratuitamente meu aluno, minha aluna, aqui na nossa sala de aula virtual de marketing de posicionamento e comunicação. Agora vamos à história. Quando eu comecei a escrever meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, o nome dele veio nesse processo. Porque lá no início, quando eu comecei a escrever o livro, eu pensei que o livro se chamaria O Método Rabi, porque Rabi é como Jesus era chamado, que significa mestre, professor. Durante o processo, surgiu o nome que está na capa, que está aí, sendo vendido nas livrarias. Durante o processo ficou evidente que o nome era outro. Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Então, não fique aflito. Mas o que eu quero te contar é o seguinte. Eu sabia que eu escreveria sobre a estratégia de comunicação de Jesus. Então, eu tenho dentro de mim as estratégias de comunicação, de marketing. Por quê? Porque eu sou jornalista profissional. Então, eu passei a ler a Bíblia, os evangelhos, tentando pegar o Jesus comunicador. Eu olhava para os evangelhos, lendo as histórias de Jesus e só falando assim, caramba, aqui Jesus está comunicando. Então, deixa eu prestar atenção aqui. O que ele está fazendo? Por que ele contou essa história? Por que ele contou desse jeito? E na medida em que a leitura ia me trazendo insights, eu escrevia sobre isso. Eu não comecei a escrever o livro de forma organizada. Esse é o primeiro capítulo, esse é o segundo capítulo, esse é o terceiro capítulo. Não. Eu comecei a escrever esse livro falando, aqui ele está falando sobre branding, e aqui ele está falando sobre posicionamento, e nesse momento aqui ele está falando sobre como usar metáforas. Então eu fui conectando o que eu sei de comunicação com o que Jesus estava falando em vários arquivos. E num determinado dia, isso foi durante a pandemia, quando fechou tudo, não tinha mais nada para fazer, né? Você não podia mais sair na rua, lembra desse período? Eu sentei para escrever o livro. Aí eu fui pegando esses arquivos que eu fui anotando, os insights que eu fui anotando ao longo do tempo e costurei o livro. Então, há várias formas de você escrever o seu livro. Você pode ser organizado, começar no primeiro capítulo, no segundo capítulo, não tem problema nenhum. Mas às vezes você não vai conseguir desse jeito e você pode conseguir do outro. Então, a dica que eu quero te dar final aqui é comece a escrever o seu livro, as partes, as ideias. Vai colocando no papel, ou então vai colocando no papel digital, num bloco de notas. Mas vai anotando as suas ideias, porque se você não guardar em algum lugar, você acaba esquecendo. E vai chegar um determinado momento que essas ideias vão se conectar. E aí o seu livro vai nascer. Foca, entrega a sua mensagem, escreva o seu livro e faça a diferença. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Se você gostou da aula de hoje, coloca sim nos comentários, porque aí eu vou entender que você ficou comigo até o final e que você gostou de aprender sobre essas decisões que você precisa tomar para escrever o seu livro. E eu quero te lembrar que se você realmente quer avançar, se você realmente quer se posicionar da forma certa e influenciar pessoas, você precisa saber como fazer. Não adianta ter uma peça. Você precisa montar um quebra-cabeça. Você precisa entrar para valer a jornada da influência. E se você, às vezes, fala, mas eu não sei como falar, eu não sei o que falar, Daniel, eu não sei como me posicionar da forma certa, eu vou te ajudar nisso. Nos dias 4, 5 e 6 de abril, em Alphaville, São Paulo, vai acontecer a imersão A Chave de Ouro. É um treinamento intenso que você vai aprender o que falar, como se posicionar, como aumentar a sua audiência, como dizer ao mundo quem você é. Você vai destravar, você vai compartilhar conhecimento e você vai multiplicar os seus resultados depois que começar a aplicar o que você vai aprender nesses 3 dias da imersão A Chave de Ouro. 4, 5, 6 de abril, em Alphaville, São Paulo. A Chave de Ouro, ela vai abrir a porta do próximo nível. Então, se você quer realmente avançar, clica no link que está na descrição aqui do vídeo e se inscreva. Já já a gente vai estar junto, crescendo, se desenvolvendo, influenciando pessoas e indo em direção ao alvo. Porque flecha não dá ré, flecha não para no meio do caminho, flecha só para no alvo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e por você ter ficado comigo até aqui. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no canal sobre comunicação e marketing de posicionamento. Que Deus te abençoe. Saúde, paz, flecha. Tchau.